Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando. Nessa quarta-feira, 18 de outubro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo mais uma Assembleia Geral dos estudantes da USP, a Universidade de São Paulo. Essa Assembleia votou pela continuação da greve dos estudantes, que já está aí faz mais de um mês acontecendo. Nós do Mesa de Debates estamos fazendo a cobertura e trazendo materiais para informar e apoiar mais essa luta. E embora tenham tido algumas reivindicações aí atendidas ou parcialmente atendidas, ainda tem muita coisa, muita bandeira importante pela frente, e em decorrência disso também os estudantes optaram pela manutenção dessa greve. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nessa assembleia. Eu estou aqui com Orca, estudante de Educação Física da USP, presidente do Centro Acadêmico da Educação Física, e constrói o PCdoB e a Juventude Pátria Livre, a JPL. E eu queria saber o seguinte, Orca, a gente está no momento aqui de contagem, se vai continuar a greve ou não. Qual o posicionamento que vocês acham que é relevante trazer para os estudantes nesse momento da luta com relação à continuidade da greve ou não? E por que vocês acham que esse é o posicionamento mais adequado para seguir a luta? Irmão, nós contra a Juventude, a JPL, a gente entende a importância da greve, o mecanismo dela como forma de luta, entendeu? E a gente reconhece a legitimidade, todo o esforço que foi para a construção dessa greve, e a gente também vê o que a gente conquistou. A gente entrou no mote principal da greve pela questão das contratações de professores e também da questão da permanência. A gente entende que essas questões, a gente já deu um bom passo, já avançou legal nessas partes, com o adiantamento de 800 professores para ser contratado, mais de 1.000 professores vão ser contratados em menos de um ano, uma conquista grandiosa vendo isso. E também a questão da permanência vai ter a reavaliação dos PAPs das pessoas que deu erro. É lógico, se nada disso for cumprido, aí sim a gente volta para o estado de greve. A gente entende como juventude, enquanto movimento estudantil, que os motes principais já foram atendidos e que é mais prejudicial a gente manter uma greve de forma esvaziada. Isso só tira a moral do movimento estudantil que construiu na USP, esse movimento estudantil que, por exemplo, enquanto o DCE não estava tão ativo, cometeu seus erros, mas que a base, como estão dizendo sobre a base estudantil se movimentou e conseguiu essas grandes conquistas. Mas se isso se tornar um movimento esvaziado, a gente só tende a perder. Eles vão ver que a gente perdeu força e podem não atender nossas demandas. Então a gente entende que é melhor sair enquanto estamos vitoriosos do que ter nosso movimento deslegitimado. Beleza, valeu, Orca. Estou aqui com o Vinícius, estudante de Relações Internacionais da USP, constrói o GUIMA, o Centro Acadêmico de RI aqui, e também o RUA e o Insurgência. E eu queria saber, vocês do RUA, do Insurgência, qual o melhor caminho que vocês acham que seria para continuar essa luta pelas reivindicações? Já foram conquistadas algumas, né, mas faltam outras. Foi votado agora há pouco a favor da continuação. Vocês acham que foi uma votação acertada? Vocês acham que seria mais importante continuar a luta de outra forma? Não, então, acho que a gente soltou uma nota em conjunto com diversos outros coletivos aqui da USP, né, defendendo o fim da greve e um novo estado de mobilização, né. Eu acho que a gente defende o fim da greve não porque a gente acha que a greve é algo ruim ou algo do tipo, mas é porque a gente entende que a greve é uma ferramenta de luta e não a luta em si, né. A gente precisa saber o momento de começar e o momento de acabar ela. Eu acho que a gente já viu em diversos cursos uma série de desgastes. Acho que diversos cursos nessa última semana saíram da greve, né, individualmente, e inclusive relações internacionais. E a gente acha que o movimento geral, da greve geral, precisa acompanhar localmente os institutos e os cursos, não faz sentido continuar, né? A gente avançou em diversas coisas, tipo contratação de professores, que foi super importante, que são coisas que não são menores, né? Eles prometeram mais de 1.000 contratações, algumas imediatas, uma creche, né, enfim. Acho que a gente conseguiu avançar com algumas coisas, mas acho que principalmente permanência foram pautas que a gente não conseguiu avançar, mas a gente entende que a gente tem que ser responsável e saber o momento de terminar, porque senão a gente pode retroceder com as coisas que a gente já conseguiu, né? A gente viu na greve de 2013, por exemplo, da USP, os estudantes não souberam o momento de terminar e fizeram uma ocupação esvaziada.
a reitoria pediu reintegração de posse, chegou a PM, expulsou todo mundo e eles retrocederam com todas as conquistas que os estudantes tinham tido, né? A gente acha que isso é ruim pro movimento, porque pode causar uma ressaca e a gente não conseguir fazer mais nada pelos próximos anos, né? Acho que agora a gente está num momento de rearticulação do movimento estudantil, principalmente voltando da pandemia. Então acho que é um pouco disso, né? A gente tem que saber o momento de usar essas ferramentas e usar outras coisas para além da greve. Acho que é um pouco disso. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Nicolas, do comando de greve da Física aqui da USP, do PPRI, Corrente Estudantil Marxista, desculpa. E eu queria saber o seguinte: qual é o posicionamento de vocês, da PPRI, da Corrente Estudantil Marxista, com relação ao resultado dessa assembleia, né, a continuidade da greve, e qual o caminho que vocês acham que seria mais acertado para conquistar as reivindicações dos estudantes? Então, em relação ao resultado da Assembleia, hoje a Assembleia mostrou que as direções do movimento estão contra a base, porque a Assembleia se dividiu entre votar pela greve e contra, e quem esteve favorável a continuar a greve foi basicamente o setor independente dos estudantes, fora algumas organizações que expressavam nesse momento o interesse da vanguarda, e todas as direções do movimento do DCE, o JC, Juntos, Correnteza, os seus aliados próximos, a Fronte, Coletivo Rua e também o Rebeldia, que expressa o PSTU, votaram contra a greve. Então agora a greve está numa contradição. O movimento quer seguir, a base quer seguir para manter a greve, porque existe o entendimento de que as conquistas até agora não implicam em nenhuma vitória, na verdade foram migalhas, mas a direção está contra a greve, está atuando para sabotar a greve. O que falta então é o movimento impor uma nova direção que atenda aos seus interesses. E então, pensando nos próximos passos, acho que é isso, a gente tem que construir uma oposição agora a essa direção, superar essa direção que está buscando trair a greve. E, em seguida, a gente tem que buscar radicalizar o movimento para impor as nossas reivindicações à reitoria, porque a gente percebeu que só quando o movimento se radicalizou, a reitoria passou a ceder. Seria isso. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com um membro da Frente Independente de Luta contra o Novo Ensino Médio, a FIL, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão encarando, né, vocês que são principalmente secundaristas, né, estão nessa luta aí dos estudantes secundaristas, como vocês estão encarando essa greve da USP, o avanço dessa luta, as conquistas, né, e qual é o método que vocês acham mais adequado para lutar pela educação não só da universidade, mas para além? Certo. Bom, primeiramente saudar, né, o podcast dos companheiros. Bom, a gente coloca que essa greve da USP é sim uma grande vitória, né, dos estudantes, é algo histórico, né, mas que dá para fazer muito mais ainda. Por exemplo, essa greve que está tendo na cidade universitária, a gente vê como um fruto, né, inclusive das ocupações que houveram, por exemplo, da USP EASH, né, que é da Zona Leste, e também da USP de Ribeirão Preto, né, que aplicaram a tática da greve de ocupação, né, que foi de fato ocupar os prédios, né, tomar posse deles e só devolvê-los quando a reitoria assumisse compromissos, né. Então, nesse sentido, na esteira disso, aqui na cidade universitária também se acumularam, né, várias condições de falta de professores, né, a questão do auxílio, enfim, diversas outras questões, né, e que nesse sentido o DCE acabou tomando, né, a frente da greve, só que ele vem atuando com negociações a portas fechadas, né? E também aplica na tática da greve de pijama, que não é a que a gente concorda. Então a gente defende a necessidade da tática da greve de ocupação, igual os secundaristas fizeram em 2015, 2016, que ocuparam suas escolas, dormiam nas escolas, né? Realizavam atividades políticas de politização constante, de radicalização da luta, né? Enquanto, por exemplo, os movimentos oportunistas, né, os pelegos, defendiam desocupar, né? E nesse sentido a gente defende que para a greve agora da USP ela ter um novo fôlego, ter um novo impulso, tem que ter novas ocupações, né? Então a gente defende a greve de ocupação tanto nas escolas secundaristas para revogar o novo ensino médio, né? Quanto também a tática da greve de ocupação para arrancar as conquistas nas universidades. Beleza, valeu, mano. Eu tô aqui com o Pedro, do Juntos, do MES, estudante da História, que também constrói o DCE da USP. E eu queria saber o seguinte:
já foi votado a continuidade da greve, mas vocês acham que, vocês do MES, do Juntos, acham que essa foi uma decisão acertada? Vocês acham que esse é o melhor caminho para continuar a luta? Ou vocês acham que as reivindicações que faltam deveriam ser conquistadas de outra forma? Por quê? A gente aprovou, fez a proposta aqui na Assembleia de não continuidade da greve, em conjunto com diversas outras forças políticas, justamente porque a gente entende que as forças políticas, as entidades, têm que ter responsabilidade sobre o movimento, né? A gente tem alguns exemplos históricos aí da USP, então 2013, 2016 foram greves que elas foram derrotadas justamente porque os estudantes não souberam o momento de dar fim à tática da greve, né? Então, o nosso balanço sobre essas greves que foram derrotadas, são fato, foram derrotadas no passado, é justamente pela irresponsabilidade de alguns setores de quererem construir uma greve sem massificação dos estudantes, porque o que a gente tem hoje é a não massificação dos estudantes nessa greve, e a gente acredita que para arrancar outras conquistas que faltaram, a proposta da reitoria foi de fato muito insuficiente, mas as outras pautas devem ser conquistadas a partir do processo de mobilização permanente que se reconecte com os estudantes, remassifique o movimento para aí sim construir outras greves, outras mobilizações e que seja de fato um processo que foi massificado assim como foi no início dessa greve, mas enfim, é isso. Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Yas, da UJC, e constrói o DCE da USP, diretora do DCE, também é do MUP, Movimento Universidade Popular. E eu queria saber, vocês da UJC, da MUP, como vocês estão vendo aí o resultado dessa Assembleia que votou pela continuidade da greve? Vocês acham que esse é um caminho acertado para a luta? Ou vocês acham que seria mais adequado parar e continuar de outra forma? Qual é o caminho mais consequente aí que vocês acham que seria para conquistar as reivindicações? Bom, a gente até soltou uma nota, né, na página do MUP USP sobre o nosso posicionamento. A gente acha que a gente tem que pautar a greve da forma que ela é, né, que é um método, é uma tática para se chegar a um objetivo político, a um horizonte, né, estratégico, que para nós é o da Universidade Popular. E a gente acha muito perigoso essa visão de que a gente vai continuar em greve eternamente e conseguir todas as reivindicações econômicas, inclusive sem atacar as estruturas da sociedade, né? Sem conseguir pautar a construção de uma nova universidade e sem colocar pautas que ataquem a estrutura burguesa da universidade. E a gente acha perigoso tratar a greve como um fim em si mesmo, ela não pode ser um fim em si mesmo. E aí, hoje a gente defendeu, sim, o fim da greve, justamente porque a gente acha que a gente esteve num momento de mobilização muito importante. Eu, como estudante que entrou em 2018, nunca tinha visto toda essa organização do movimento estudantil, toda essa mobilização, e eu acho que é muito positivo que isso tenha ocorrido. Acho que a gente tem, sim, um saldo organizativo do movimento que é muito importante, mas que teve o seu pico de mobilização, que foi muito importante. Acho que os estudantes conseguiram sentar nos cursos, enfim, nos comandos de greve, conseguiram conversar sobre as suas pautas, mas que no momento muitos cursos já saíram desse estado de greve, muitos cursos estão retornando e a gente não está conseguindo fazer uma mobilização geral que vai, de fato, conseguir todas as garantias dessas vitórias. A gente não acha que essas vitórias são suficientes, a gente acha que a gente tem que, inclusive, querer muito mais, mas a gente acha que a gente não pode pautar o método pelo método. E claro, assim, a reitoria, né, dificulta muito a nossa atuação enquanto movimento estudantil, porque é parte do projeto deles. Eles não querem escutar os estudantes e a gente tem que ter ciência disso. Só que a gente tem que ter ciência de que a gente também, como movimento estudantil, que agora está muito mais organizado do que antigamente, a gente tem que construir outros métodos de luta, que não são só a greve, né? Acho que a greve é um método muito importante, mas eu acho que a gente precisa também de métodos de fôlego, então de, conseguir discutir quais são as nossas pautas mais profundamente nos cursos, fazer esses fóruns, de locais, assim, que tem pautas muito parecidas e tal, e também articular essas questões dos interiores. Eu acho que, assim, ainda assim, é uma coisa que a gente sempre pautou enquanto JC, que a gente só vai conseguir vitórias com
concretas também, conseguindo articular todo o movimento estudantil da USP nos campos, né? Porque o movimento estudantil não se faz só na cidade universitária. Eu acho que esse é um erro que muitas pessoas e muitos coletivos acham que assim. Acho que a gente está, inclusive, presente nos campos dos interiores, a gente constrói o movimento nesses campos ativamente, e a gente acha que é importante interligar a universidade como um todo, porque ela é parte de um único projeto. Não é isso que acontece hoje. Por mais que outros campos tenham se mobilizado, ainda está muito aquém do que é necessário, assim. Então, acho que é um pouco disso, assim. A gente está presente em São Carlos, que também fizeram mobilizações que, assim, não aconteciam em muito tempo. Muitos estudantes independentes estavam prontos e conseguindo debater, só que a gente acha que precisa desse movimento, desses espaços de mobilização justamente permanentes, assim, né? Que a gente tem que ter propostas concretas para não perder a mobilização que a gente conseguiu construir do movimento estudantil, porque a gente realmente acredita que o movimento estudantil tem que ser a ferramenta de luta dos estudantes, que as entidades também têm que ser as ferramentas de luta dos estudantes, então que o DCE, os centros acadêmicos, as secretarias acadêmicas, tem que ser cada vez mais democráticas. Acho que é uma postura também até muito autocrítica que a gente faz, assim, e crítica ao mesmo tempo, mas enfim, acho que é isso, assim, o DCE só vai conseguir ser democrático se a gente, mais democrático, as entidades vão conseguir ser mais democráticas se a gente pautar justamente que a gente construa esse debate amplo com os estudantes e que todos estejam dispostos a construir esses espaços, porque senão a gente não vai conseguir avançar em nada, assim. Acho que a Assembleia hoje termina com, por mais que a gente não tenha votado pela continuidade, a UJC está sempre comprometida a tocar aquilo que for decidido pelos estudantes. Então, se a gente decidiu, né, a maioria da Assembleia decidiu que vai continuar a greve, a gente vai estar em todas as atividades que forem existir. Porque esse é o nosso compromisso com a luta e com o movimento estudantil e com a luta que a gente constrói não só no movimento estudantil, mas a nível nacional, em vários setores. Acho que é isso. Beleza, obrigado. Nada. Estou aqui com o Pedro, do Socialismo ou Barbárie, do Já Basta, e eu queria saber o seguinte: vocês acham que a continuidade da greve foi uma medida adequada votada nessa Assembleia? Ou vocês acham que a luta poderia continuar de outras formas? Qual o caminho aí que vocês acham que é o mais consequente para conquistar as reivindicações dessa greve? Então foi muito importante a gente ter garantido aqui nesse espaço a continuidade da nossa greve, até porque as propostas que a reitoria apresentou, elas na verdade não passam de uma provocação, porque sem, por exemplo, a questão do gatilho automático, que é o que garante que a gente tenha a reposição dos professores, né? Já quando vaga algum espaço de docente, seja por aposentadoria, seja por falecimento, seja por exoneração, sem esse mecanismo que foi retirado, né? Que foi desativado pela reitoria durante a gestão Rodas, qualquer uma das concessões com relação a professores, né, não vai conseguir se sustentar, porque nós vamos perder nos próximos 2 anos, até 2025, quase 1.000 professores. E isso já é praticamente a proposta que ofereceu a reitoria, né? Na realidade, inclusive, o DCE estava colocando como se a conquista fosse de 1.000 professores, sendo que, na verdade, a concessão foi de 148. Existia uma proposta inicial que a reitoria já estava colocando de 800 e tantas, e, enfim, elas vão por água abaixo se a gente não tiver a reposição do gatilho automático. Então é muito importante, nesse momento, que a gente tenha a centralidade dessa pauta, até porque nós não podemos, daqui a 2 anos, fazer uma mesma greve com a mesma pauta. Nós temos que fazer o movimento avançar para as outras pautas, que tem pautas essencialíssimas para garantir aqui na universidade. E nós temos que garantir a continuidade dessa greve, porque a partir de pensar uma direção alternativa, né, para essa greve, porque o que foi colocado aqui, na verdade, é que tanto o DCE, formado pelos Juntos, Correnteza, o JC, e também com auxílio do Afronte e também do Rebeldia, tiveram a posição de acabar com a nossa greve. Não é essa a direção que nós temos que ter para o nosso movimento, para ele continuar se fortalecendo, se remassificar e conseguir arrancar propostas estruturais na nossa universidade. Então, inclusive, uma das propostas que a gente coloca aqui é a necessidade de a gente reformular esse comando de greve. Foi um espaço que foi deliberado entre os estudantes e
e também reorganizar a própria mesa de negociação, para que seja uma mesa de negociação que represente sim as demandas dos estudantes, os setores dispostos a lutar, e não aqueles que querem simplesmente sair bem na foto na mesa de negociação. Né? Então acho que é muito importante, passa principalmente para a gente votar um novo comando de greve que reformule toda a nossa estratégia, colocando a centralidade do gatilho, colocando a centralidade da não punição dos estudantes, que não foi garantida. Isso é uma questão muito grave, é uma das armadilhas da proposta da reitoria, e que nós temos que fazer essa discussão a partir das bases, né? Inclusive dialogando com aqueles que votaram aqui nessa Assembleia contra o segmento da greve, da necessidade, nesse momento, de uma nova direção para esse movimento, para a gente conseguir derrotar o projeto ultraliberal da reitoria e também o projeto ultraliberal e reacionário do Tarcísio aqui no estado de São Paulo. Beleza, valeu. Eu estou aqui com 2 estudantes que estão participando da Assembleia, da filosofia, no caso, uma anarquista, um autonomista, e eu queria saber o seguinte: primeiro, qual o caminho que vocês acham mais adequado para continuar a luta dessa greve? Vocês acham que tem que continuar a greve, que teria que parar, né? Foi votado a favor da continuidade, mas como vocês acham que seria o melhor caminho de luta para conquistar as reivindicações que ainda faltam? É a continuação da greve, né? Eu acho que muito da nossa luta tem sido pela continuação da greve. O DCE tem mandado indicativos de matar a greve já tem um tempo, e os movimentos eles já estão meio que se contendo. Chegou uma primeira proposta que não atendia quase nada de reivindicações, e eles aceitaram porque basicamente é isso, eles podem cantar a vitória, vai continuar o movimento deles e vai ser assim, sabe? Eu acho que a gente está muito mais numa vibe de sempre tensionar o máximo possível, e eu acho que a greve ainda tem força para continuar. Qual que era a pergunta mesmo, para mim poder... Se vocês acham que a greve deveria continuar ou não, qual o caminho da luta que vocês acham melhor? Entendi. Eu acho que como autonomista, a greve deve continuar sim. E para que isso aconteça, eu acho que deveria ser estabelecido não formalmente, algum estopim para isso, porque a greve começou com o estopim, que foi a ida até a DM da FEFELESH. Porque teve o Paulo Martins. Isso, foi um estopim. Sim. E eu acho que deveria ter um estopim agora nessa greve para chamar mais as pessoas, porque o que está acontecendo? Está tudo muito parado, não está acontecendo nada que impressione os estudantes, que chamem eles para a luta, o que é muito problemático. E aí, o que acontecer que nem o DCE afirmar que isso é uma luta histórica, é muito complicado, porque aconteceram greves muito mais importantes que isso. E a impressão que passa para quem não é dos movimentos é que isso é só uma escola de movimento, uma escola de partido. Que a greve ela não vai sair necessariamente como uma vitória para os estudantes, mas sim como uma vitória para os movimentos. E os movimentos fizeram a sua formação de partido durante essa greve. Eu acho que eles passaram por um desfalque muito grande durante a pandemia, todos os alunos, só que agora foi uma reestruturação desses partidos num sentido de união mesmo. Uma consolidação. Exato, uma consolidação, pode ser. E isso aconteceu nessa greve, que não acontecia faz muito tempo. Eu acho que... você quer fazer mais uma pergunta? Se vocês quiserem continuar as considerações, à vontade. Não, eu diria que, de 20 anos para cá, realmente, nós não tivemos grandes conquistas com o movimento estudantil. Tivemos, sim, algumas greves históricas, a de 2002 e tudo. A galera do Juntos é profundamente assustada, acho que da greve de 2007, porque foi uma greve que saiu sem nenhuma retificação. E tudo isso, até uma certa extensão é válido, mas eu acho que o movimento estudantil ele se acostumou com muito pouco. Eu acho que as nossas pautas elas não passam de pautas para o funcionamento adequado da universidade. Elas não são pautas que procuram reivindicações históricas. Por exemplo, a gente nem fala mais de devolução do KIL, a gente não fala mais de reforma universitária, a gente não fala em eleição direta para o reitor. Todas as pautas históricas do movimento estudantil,
para a construção de uma universidade melhor, elas foram esquecidas. E agora se aceita a primeira proposta que nem cumpre a pauta mais tímida, a pauta mais... não insignificativa, porque ela é profundamente significativa, mas ela não é uma pauta que de alguma maneira estrutura um horizonte para gente. Então é muito profundamente triste isso, né? Pelo menos na minha opinião. Enfim. É uma greve, eu acho que ela não quer mudar o status quo, né? Assim, ela quer só professores, que é uma coisa básica da universidade. Se você permite o meu anarquismo mostrar um pouquinho forte, é uma greve meio sindical. E eu digo isso um pouco de uma maneira um pouco derrogatória, porque é uma greve de negociação de balcão, basicamente. A galera tá negociando reivindicações, não tá conseguindo pedir nada além disso. É só restituir algo que já foi perdido ou funcionamento adequado da faculdade, normalmente. Então acho que é uma greve triste. E os pedidos que são feitos como contra a privatização da Sabesp são os pedidos muito distantes da própria realidade da nossa greve, que não foram conquistadas muitas coisas e já estão puxando para esse outro ato, que é a privatização do Tarcísio. É uma pauta importante para a gente lutar, mas eu acho que primeiro a gente tem que dar prioridade para as nossas pautas aqui da greve. Eu acho que isso é uma tendência geral do movimento estudantil, na verdade, de priorizar pautas muito externas. A da Sabesp nem tanto, não é o pior exemplo. Mas tipo, só lembrar no passado como tentaram fazer uma greve por causa de Lula e Bolsonaro. E não fizeram greve, por exemplo, por falta de água no CRUSP, que eu acho que é uma causa muito mais próxima dos estudantes e muito, assim, mais próxima da realidade de ser estudante pobre nessa faculdade. A galera tá sem água e aí você vai numa assembleia e daí tem um cara que tá falando sobre a guerra na Ucrânia, por exemplo, ou agora Israel e Palestina. Mas, tipo, não são só que são pautas fora do meio universitário, parece que as pautas do verdadeiro sofrimento universitário, elas se esquecem. É muito mais fácil a gente falar sobre pautas políticas externas do que a gente falar verdadeiramente sobre o que dói na gente, né? Sobre o estudante pobre que tem que dormir na porra do corredor do CRUSP porque não conseguiu apartamento, sabe? Tipo, isso aconteceu com um amigo meu, eu dormi lá 2 semanas. E, tipo, a gente não fala sobre isso, o movimento estudantil não fala mais sobre isso, o movimento estudantil não tem horizonte do KL, ele não fala sobre despejo. A OCA, ela vai sofrer restituição de posse e o movimento estudantil abafou. Então, tipo, as ocupações estão morrendo, as vias de sobrevivência dos estudantes pobres estão desaparecendo. E o movimento estudantil quer falar sobre Israel-Palestina, sabe? Não que essas pautas não sejam válidas, mas parece uma obfuscação do que é real. A USP fala muito mais sobre coisas como a Ucrânia, a Rússia, a China, do que ela fala sobre a São Remo, que é aqui do lado, entende? E isso é uma faceta da miséria estudantil, eu acredito. Enfim. Tem mais alguma pergunta? Beleza. É só isso, obrigado. Estou aqui com o Thiago, estudante da História da USP e constrói o PSTU e a Rebeldia. E eu queria saber, Thiago, agora que acabou de ter a votação aí a favor da manutenção da greve, qual o caminho que vocês acham que teria sido mais acertado, né? Continuar a greve ou parar? E por que vocês acham que esse caminho seria melhor nesse momento da luta, considerando as conquistas que já vieram e a disposição, enfim? Perfeito. Não, então, a gente acredita que para a gente refletir sobre a continuidade ou não do nosso movimento, existe um critério muito importante que vai balizar a nossa posição, que não pode ser simplesmente as nossas pautas e as nossas conquistas, mas sim a correlação de forças para a gente conseguir as nossas pautas e as nossas conquistas. Em que sentido que a gente acredita nisso? A reitoria, a gente acredita que essa greve mostrou isso de forma bastante clara. Não é uma instituição que está aí para dar as coisas para os estudantes, uma instituição que é disputável, inclusive.
Nesse sentido, a gente precisa sempre arrancar tudo aquilo que a gente quer da reitoria, todas as coisas que a gente quer, enfim, para melhorar nossa permanência, a questão da contratação de professores, a questão do PAP, todas as questões que a gente precisa, elas não são dadas para a gente porque a reitoria tecnicamente não sabe como resolver, mas porque ela não quer resolver e por isso a gente tem que arrancar. Nesse sentido, que a gente... Mas nesse sentido, a gente entende o quê? Que para a gente conseguir arrancar essas conquistas, para a gente conseguir arrancar a permanência, para a gente conseguir arrancar avanços da reitoria, a gente precisa ter uma correlação de força, a gente tem que ter força para conseguir fazer isso. E essa força, concretamente, é a nossa mobilização e a massificação das nossas lutas. O que a gente percebe do começo da greve até agora no final, é que existiu um ascenso enorme da greve que foi fundamental para a gente conseguir arrancar uma concessão da reitoria, uma concessão porque a reitoria não deu nada, uma concessão porque a reitoria, porque a gente arrancou da reitoria isso. E nesse sentido, a gente conseguiu arrancar uma concessão da reitoria, mas uma concessão que não é uma concessão que resolve todos os problemas e que, inclusive, enfim, não vai... Tem a questão do gatilho de mérito, que não foi tirado, tem a questão do gatilho automático dos professores, que também a gente ficou... tem uma série de problemas em relação a isso. E várias outras insuficiências nessa proposta da reitoria, mas ao mesmo tempo isso não, enfim, não significa que a gente não conseguiu arrancar nada. A gente conseguiu adiantar a contratação de professores, a gente conseguiu inclusive um pouco mais de professores do que a proposta que a reitoria tinha inicialmente. A gente conseguiu avançar no debate sobre o vestibular indígena com a reitoria, que é algo inédito em muitos sentidos. E nesse sentido, por que a correlação de forças é que vai balizar a gente acredita que baliza a nossa decisão de continuar na greve ou não? Porque a perspectiva que a gente tem é de que hoje a gente está diminuindo aquele ascenso que existia no início, que fez com que a gente conseguisse arrancar algumas coisas, mas que de fato é insuficiente. A gente não tem mais esse ascenso. A nossa força hoje diminuiu e ela diminuiu. As assembleias de curso elas estão mais esvaziadas, as assembleias gerais estão mais esvaziadas, tudo os atos que a gente está fazendo estão muito mais esvaziados. E vendo isso, a gente acredita que isso mostra que que a correlação de forças hoje não é mais favorável para a gente conseguir continuar arrancando coisas da reitoria. E nesse sentido, a gente continuar na greve numa correlação de forças desfavorável pode fazer, inclusive, com que a própria reitoria retroceda aquilo que a gente já conquistou e faça com que a gente saia desmoralizado. E o movimento que sai desmoralizado de um ascenso, de uma greve, de um movimento de luta como esse que foi agora, é um movimento que demora muito tempo para conseguir se reerguer de novo, conseguir ter a disposição de lutar de novo. Mas uma última coisa que eu acho importante para terminar é entender por que hoje existe um cansaço, por que hoje existe esse desgaste da nossa mobilização e da nossa greve. A gente acredita, em primeiro lugar, o culpado é a própria reitoria, que tem desde o começo uma política de vencer a gente pelo cansaço, não quis negociar, enfim, demorou muito, inclusive, para a gente ter qualquer tipo de negociação. Quando teve, eles ficaram enrolando e tiveram uma série de posturas racistas durante as negociações. Mas, ao mesmo tempo, houve um outro problema muito grande, que foi um outro problema, que é o nosso preparo, ou melhor, o nosso despreparo para a gente conseguir dar cabo de uma greve desse tamanho, enquanto movimento estudantil, que é um despreparo que existiu na maioria dos cursos, e que tem concretamente, principalmente como culpado, na nossa opinião, a direção do DCE, que
foi completamente insuficiente no primeiro período, no sentido de mobilizar a luta dos estudantes da USP na primeiro semestre da universidade, e a maioria dos centros acadêmicos que com exceção, acredito, da Letras e também do campus da EASH, não houve uma construção anterior de mobilização que permitisse com que os estudantes entrassem nessa greve preparados para aguentar mais tempo, para a gente conseguir seguir lutando com força e tá conseguindo arrancar mais da reitoria. Mas nesse sentido, então, a gente acredita que a gente tem que, de fato, que a Assembleia hoje deveria ter feito com que a gente saísse da greve. Infelizmente, a gente vai continuar. Nesse sentido, a gente continua enquanto rebeldia à disposição, vamos continuar ocupando, vamos continuar construindo essa greve, já tendo em vista que a Assembleia não votou para terminar, mas com essa concepção, tentando levar para o movimento essa questão de que hoje a correlação de forças não é favorável, que o risco que a gente está correndo de uma derrota enorme nessa greve e de uma desmoralização completa da nossa luta é muito grande, e a gente precisa estar atento a isso e estar refletindo sobre isso para pensar os nossos próximos passos. Beleza, valeu. Eu estou aqui com estudantes da USP de Ribeirão Preto, da Frente de Luta Combativa, estão aí também representando o comando de greve, né? E se vocês quiserem apresentar melhor quem vocês são, fiquem à vontade, são de cursos diferentes. Eu queria saber o seguinte: o que vocês acharam do resultado dessa assembleia? Vocês acham que é acertado continuar a greve ou seria mais acertado continuar a luta por outros meios? Enfim, qual é o balanço aí que vocês estão fazendo dessa luta e de como vocês acham que ela pode avançar? O que a gente conversou até agora é que o correto é continuar a greve, só que a gente coloca que requer um pouco mais de organização dessa greve, ela tem que ser um pouco mais consequente na situação de entender quais são os passos mais corretos a se seguir agora. A gente já tentou de diversas formas conversar com a reitoria, tivemos as nossas limitações até agora, a gente chegou até um certo ponto, mas que a gente teria que dar um salto na nossa organização para a gente conseguir pressionar mais e a gente conseguir ter esse destaque de fazer com que a reitoria comece novamente, né, tenha medo da organização estudantil, que é o que a gente está vendo, é que na verdade, por parte principalmente do DCE, a tentativa de desmobilizar, né, e ir para uma outra forma de organização que vai levar a greve a um possível fracasso. E isso os estudantes podem desacreditar da luta, e a gente sabe, na verdade, quando há uma organização, né, que tem um rumo correto, uma proposta correta de resultado, a gente consegue todas as nossas vitórias. Por exemplo, lá em Ribeirão Preto, nós fizemos 2 ocupações. Né, uma ano passado, a gente conseguiu 3 professores, né, no bloco 16 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e esse ano na Prefeitura do Campus, onde a gente conseguiu várias coisas voltadas até a permanência estudantil dos estudantes no campus de Ribeirão Preto, e também pressionar a Prefeitura que se posicionasse sobre a falta de professores que há no campus de Ribeirão Preto. Então a gente viu que com uma luta mais combativa, de forma independente, onde o DCE lá tentava levar para manifestações sem uma proposta definitiva, a gente viu que com essa manifestação mais combativa, organização mais combativa, a gente conseguiu pressionar e em 7 dias a gente conseguiu o nosso resultado. Queria ressaltar também, pode falar primeiro. Não, eu só queria ressaltar que a gente defende a greve e a greve de ocupação, porque a gente entende que a greve de ocupação é o método mais avançado que a gente tem na nossa luta, que a gente consegue nossas propostas da maneira mais rápida e efetiva. E é isso que a gente defende. Queria destacar também que nós defendemos a luta de uma forma combativa e independente. Estávamos na mobilização e na organização da ocupação do Bloco 16 e da ocupação da Prefeitura do campus da USP Ribeirão Preto, só que a gente sempre assinou nesses 2 movimentos como estudantes da USP, como movimento estudantil. Em nenhum momento a gente assinou como algum tipo de coletivo nesse sentido. A gente unificou as lutas e a gente assinou como os estudantes estão pressionando, os estudantes querem isso, os estudantes querem aquilo. É muito importante ressaltar essa independência que nós temos, de independência de partido político algum e de coletivo nesse sentido algum. A gente assina como estudantes. Ponto. Beleza. É só isso, gente. Obrigado.